EPTC, agradecer o trabalho conjunto que a gente realiza, né, desde a criação do EPTC. Eu já tenho quase 20 anos no direito criminal, trabalhando com o trânsito e acompanhei essa mudança, né? Nosso trabalho depende muito da preservação do isolamento local. Esse trabalho é muito bem feito pelos colegas do EPTC, né? Eu costumo dizer até que se não fosse o EPTC talvez nem estivesse vivo ainda, porque a gente se depara com várias situações de risco no local de acidente de trânsito, pós-acidente, e com a criação do EPTC, com os procedimentos de isolamento que os colegas fazem, melhorou muito a segurança nossa ali da condução da prova, tá? Registrar aqui a presença do meu diretor, Cléber Mira, do meu amigo Hildo Mário, né? Isso tem que ser registrado porque a gente viaja muito, dá muitas palestras e dificilmente a gente vê dirigentes assistindo as palestras. Então isso tem que ser elogiado. Mas eu conheço eles já há um bom tempo, né? São comprometidos com a causa, certo? Meu assunto, velocidade. Me empolguei um pouquinho nas lâminas, né, porque eu gosto muito de física. Meu primeiro emprego foi dar aula particular de física e eu pensava, pô, eu não vou trabalhar com isso, eu dar aula de física de Newton. E o meu trabalho é todo feito hoje ensinando a física. Então a ideia aqui é a gente enxergar a velocidade dos acidentes. A velocidade é uma das maiores causas dos acidentes de trânsito do Brasil, do mundo. E não só da causa dos acidentes, mas na consequência que tem esse acidente. Então, a redução de vítimas do trânsito passa obrigatoriamente pelo combate ao excesso de velocidade. Muito bom a gente falar isso. Essa época é uma época de eleição, né? A gente vê muitas críticas ao EPTC, né, em nível municipal, esses radares de vocês aí, né? Mas, na verdade, esse trabalho é necessário. Quem trabalha no trânsito, né, quem vê as vítimas no asfalto, a gente sabe como isso é importante. Uma vez me perguntaram qual é o tempo ideal que vocês buscam chegar no local após ocorrer um acidente. E eu digo que é o tempo da chegada dos pais. Isso dificulta muito o nosso trabalho, vai acontecer também, quando os pais, né, dos parentes estão no local. O dia que a gente conseguir atender o local, liberar o local antes da chegada da família, vai ser uma coisa muito grande. Bom, mas vamos voltar ao tema. Eu sempre começo com um conceito, né? E eu gosto de comparar o conceito clássico, o conceito sistêmico, para mim, o melhor conceito que encontrei até hoje. O acidente é um evento que resulta da interação de fatores causais associados ao homem, ao veículo e ao ambiente viário, sendo que na ausência de um desses fatores causais, o evento provavelmente não teria ocorrido. Então, o acidente tem várias causas, se a gente fizer uma análise científica, vão aparecer várias causas associadas a esses fatores, e com a retirada de uma dessas causas, talvez não tivesse ocorrido. Então, antes de mais nada, a gente tem que dizer que o acidente é um evento complexo. A gente tem que respeitar isso e procurar estudar ele para saber as suas causas e poder combatê-lo, né? Então, essa teologia aqui que a gente tem que ter em mente sempre em relação aos acidentes, interação de fatores causais associados ao homem, ao veículo e ao ambiente viário. O antídoto já existe, já foi testado, aplicado nos Estados Unidos, né? É um programa de prevenção. É o que a gente está evitando há muito tempo no Brasil, estabelecer um programa de prevenção baseado na educação, mas não só na educação, no esforço legal, que aí é do nosso trabalho, e na engenharia viária e veicular. Então, o dia que a gente estabelecer um programa de prevenção, isso tem que partir do governo federal, a gente vai começar a avançar mais, né? A gente está avançando aqui, acho que o nosso estado é um exemplo hoje, né? Mas o que falta realmente é o programa, sabe? A gente já se falou muito aqui em comportamento. O comportamento não vem por decreto, se viesse, já teríamos resolvido. Já vi vários governantes decretando comportamento, mas isso não adianta. Falando um pouquinho de velocidade, mas por outro aspecto, né, acho que uma das maiores características do
do evento acidente de trânsito. Ele é um evento muito rápido, né? Ele dura um piscar de olhos. A colisão em si, fisicamente falando, é 0,1 a 0,3 segundos. E se considerar os movimentos prévios e posteriores, o acidente acontece muito rápido. Isso gera uma confusão muito grande em relação à prova testemunhal, porque as pessoas viram uma coisa e acham que não foi aquilo. Né? Então, daí a importância da prova, né, pericial. Nós não temos estatísticas do Brasil de causas de acidentes. Nós temos os perfis, né? Aqui se trabalha muito bem no nosso estado, o BTC, o DETRAN, mas causa não existe, estatística que existe, não serve. O acidente, falando rapidamente alguns números, né? Ele não é a maior causa de morte no Brasil, é a terceira maior causa, mas ele é a maior causa da morte de jovens. Isso tem, além da tragédia, tem um impacto na economia absurdo. Já foi estimado, todo ano é estimado pelo IPEA. E em dados oficiais, nós matamos um carandiru por dia. Essa é uma foto do laudo do carandiru, 111 mortes. Então é como se todos os dias tivesse um carandiru no Brasil. Dados oficiais. Dados reais, eu diria, essas mortes, elas giram em torno de 60 mil a 70 mil mortes. É como se todos os dias no Brasil caísse uma aeronave no pódio que caiu no aeroporto de Congonhas, e morreram quase 200 pessoas. Aí se dá uma ideia do tamanho do problema que nós temos. Estou falando só em mortes, não estou falando em lesões aqui, né, incapacitantes. Eu estava num congresso esse ano ainda e ouvi uma reflexão interessante, né? O bom desempenho do Brasil nas Paralimpíadas também tem a ver com o nosso exército mutilado pelo trânsito. Certo? Aqui uma estatística, né, do Ministério do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, onde a gente vê que o trânsito, enquanto acidente de trajeto, ele está matando muito mais que a construção civil, que era a que mais matava em termos de trabalho, né? O nosso IGP, a gente já em 2010 detectou esse fenômeno, que o trânsito mata mais que outras mortes violentas. Num país que mata muito por outras mortes violentas. Dados estabilizados acima de 50 mil, o trânsito está matando mais. Aí fecha com a minha estimativa disso aqui. O diretor do Rio Grande do Sul fez esse trabalho aqui, elogiável. Eu sempre coloco essa lâmina aqui, porque é elogiável, né? Um órgão de trânsito estadual que está aprofundando o problema e não escondendo ele. Então, uma pesquisa que mostra que o número real é bem maior do que se tinha em dados oficiais. Bom, esse universo de acidentes, isso aqui é uma pirâmide de gravidade que é um consenso técnico, né? Somente 1% leva a óbito. Isso acredito que seja uma média de dados de estradas rurais com vias urbanas. Né? 15% vão gerar lesões importantes, e daí nós vamos ter 1% de óbito. Então o nosso foco é 1%. Nosso foco em termos de políticas públicas. Se nós pegarmos uma estatística bem mais ou menos recente da PRF, claro, e aí muda o enfoque porque são estradas, né? Nós temos uma gravidade maior, nós vamos ter um índice de fatalidade quase 4 vezes maior e também um índice de lesões graves ali, que é mais que o dobro. Por quê? Aí começa a aparecer a velocidade, que é o tema da palestra. Porque aqui nós temos mais velocidade, né, nas estradas. Então isso muda aquela pirâmide. Então isso aqui não está errado. Isso aqui é o geral, isso aqui especificamente em contextos federais, onde nós temos velocidades e limites maiores. E também a velocidade vai aparecer em outras estatísticas de perfil aqui, né? Durante o dia eu tenho
tem muitos acidentes, né? Isso também se deve à velocidade. O traçado nas retas, claro que eu tenho muito mais período de dia durante o dia vai ser maior. Eu também tenho muito mais retas, mas aparece acidente com muito mais frequência nas retas, em função da velocidade. Estatísticas de causas, né, já melhorou um pouquinho, né? Antigamente era 99% condutor. Tá? Hoje não, hoje já se distribui a condição da via. Né? Então, no caso, a condição da via na estatística ela está muito minimizada, 1%. Né? São as melhores cidades do mundo do Brasil. Elas colaboram com 1% dos acidentes. Então, isso que eu digo, estatística de causa não existe. Mas já apareceu 27% de outras. Já tem uma indefinição, quando tem indefinição estatística, é sinal que está se levando mais a sério. Por zona rural e urbana, então nós temos acidentes e mortes. As mortes, então, vão se dar muito mais em ambiente rural, onde tem menos ocupação, mas tem velocidade, velocidades mais altas. Eu não estou dizendo aqui que via urbana não tem excesso, mas o excesso da via urbana é diferente, né? Em média, do que o excesso da via rural. Acidentes por tipo que mais ocorrem, né? Então, colisão traseira, o que mais ocorre em estradas, né? Tem a ver com velocidade. O que mais mata em estradas? Colisão frontal. Por quê? Estamos somando velocidades, né? Um acidente. Tá? Então, isso é o reflexo da velocidade. A velocidade está diretamente ligada à gravidade do acidente que vai levar à morte ou à lesão grave. E aqui um fenômeno, né? Em tempo bom, nós temos mais acidentes com morte do que em tempo onde tem uma condição climática adversa. Por quê? Velocidade. Então, uma série de estudos citados aqui, onde isso comprova. É um fenômeno do trânsito. As medidas preventivas eficazes, né? Aqui um consenso mundial, digamos, né? Se a gente conseguir, a partir de agora, que as pessoas, todo mundo utilize o cinto de segurança, não só o condutor, os passageiros também, que todo mundo respeite a velocidade e que as pessoas não consumam álcool ao volante, nós vamos fazer despencar o número de mortes no trânsito no nosso país. Isso eu cito aqui um quarto pilar aqui, que é a questão das motos, né? Que é um grande problema que foi criado no nosso país, deveria ser uma política pública eficiente. A questão da redução de limite de velocidade, esse fenômeno aconteceu na década de 70 nos Estados Unidos, quando em alguns estados, devido à crise do petróleo, eles reduziram velocidades limites para economizar combustível. E deu um efeito lateral que foi reduzir muito o número de mortes. Aí a relação velocidade e acidente de mortes. Para mim parar um carro, eu preciso de essa distância de parada, ela depende da distância de reação, que é a velocidade vezes tempo de reação, então a velocidade aí de novo. Eu vou desprezar aqueles que passam pela parcela, dependendo de atuação do freio, e vou para a distância de frenagem também, que é proporcional ao quadrado da velocidade. Então, se eu dobrar a velocidade, eu quadruplico a distância de parada. Então, a relação é exponencial. Certo? E a inevitabilidade do acidente, se eu posso evitar ou não o acidente, vai estar associada a essa lógica. Se a distância de parada for menor que a distância de visibilidade, então o acidente foi evitável. Se não, ele é fisicamente inevitável. E o que não é inevitável não é crime. E o que não é evitável porque o condutor está excedendo a velocidade, aí é culpa comprovada de alta velocidade. Certo? Então a gente trabalha muito isso nos laudos, a gente calcula a velocidade, frenagem, deformação, deslocamentos, por imagens de câmera. Isso é muito solicitado pelo juiz há muito tempo já. E a velocidade ela é fator determinante nas causas dos acidentes.
E aqui uma novidade que não é nem tão novidade, mas muitas literaturas ainda não se atualizaram. O tempo de reação do condutor ele é bem maior do que a gente pensava. Não é 3/4 segundos, ele é no mínimo, sendo bem conservador, 1,5 minutos, dobro. Os dados que a gente utiliza hoje são valores de 1,8 segundos durante o dia e 2,5 segundos à noite. Então, segundo estudos, concentração forense, ninguém à noite reage a menos de 2,5 segundos para um evento inesperado, uma situação diversa que é o acidente de trânsito. Então, a 5 por hora, 2,5 antes de frear, o cara vai percorrer quantos metros, né? Uns 80 metros aí, pode colocar. Então, isso explica muitos acidentes. Esse tempo de reação do motorista, né, a gente descobriu que ele é um tempo complexo, né, e ele ainda tem uma série de fatores que intervêm que podem fazer ele ultrapassar os 5 segundos, imagine. Cansaço, doenças, drogas lícitas e ilícitas, questões ergonômicas, questões de idade. Então, esse mecanismo de reação é muito complexo, não poderia mesmo ser 3/4 segundos. As pessoas estão mais lentas? Não, a gente está medindo melhor esse tempo. Certo? Então, estamos de parada. Você pode fazer o atropelamento. Eu vou focar aqui nessa minha palestra, vou terminar daqui a pouco com dois casos que eu quero trabalhar com vocês. E o foco são colisões transversais e atropelamentos, que eu acho que são bem importantes para o ambiente urbano. Certo? Então, imagine aqui um veículo a 60 km por hora, ele vislumbra o pedestre, né? Ele vai precisar, isso aqui é um cálculo bem conservador, vai precisar de uns 25 metros para começar a reagir. No caso dele aqui, o acidente foi à noite, a distância do farol é menor que esses 25 metros, é de 20 metros. Então ele vai atropelar antes de começar a frear. Isso é muito comum. Até essa lâmina que eu aproveitei aqui, não é minha, até tem um equívoco, porque se à noite não é 1,5 de reação, é 2,5. Mas vamos botar tudo a favor, né, do condutor, e o acidente vai ocorrer de qualquer maneira. Ele vai precisar de mais 28 metros para parar o veículo. 53 metros, na verdade é mais. Isso a 60 por hora, velocidade moderada. Então, é muito difícil parar uma veículo. É muito complexo parar uma veículo. É mais fácil um pedestre parar. E aí a gente descobriu mais um complicador aqui. As pessoas em neblina, elas aumentam a velocidade. É uma questão de contraste, né, do cérebro. O cérebro entende que o ambiente está mais devagar, e aí o condutor acelera.